religião, relações internacionais e jornalismo. Qual a conexão entre esses três? Fica ligado no vídeo que você vai entender com mais detalhes. A vida é assim. Eu gosto assim. Olá, meus queridos, quem vos fala, Paulo Henrique. Eu tô aqui para compartilhar mais um insight, mais uma ideia, mais uma percepção para que você possa alavancar os seus conhecimentos no que tange a área de relações internacionais. Então, você que tem dúvida, quer fazer algumas conexões com outras ciências, com outras áreas, fica ligado aqui que a gente vai poder explanar com mais detalhes. Hoje a gente vai falar sobre a simbiose, a conexão entre relações internacionais, religião e jornalismo. Isso aí. Por que essa simbiose? Por que existe conexão? Vamos entender com mais detalhes? Bom, primeiramente, quando a gente fala em relações internacionais, a gente está falando da ciência que estuda como as nações se relacionam, não? As nações e os seus atores, seus principais atores se relacionam sob o ponto de vista econômico, sob o ponto de vista jurídico e sob o ponto de vista social, né? Então, relações internacionais é a ciência que estuda como as nações, os povos se relacionam entre si. E quando a gente fala sobre nações e povos, não tem como falar sobre jornalismo e também sobre religião. Porque religião é o meio que povos, a religião faz parte da cultura dos povos, né? Então você vê que em Israel, a religião predominante é o judaísmo. Você vê nas nações árabes, a religião predominante é o islamismo. Se você vê nas nações mais ocidentais, a religião predominante é o cristianismo, né? No Oriente Médio tem outras religiões também, como o hinduísmo, que é muito forte na Índia, o budismo, que é muito forte no Japão e algumas localizações na China também. Então, religião é um modus operandi da cultura de um povo. E jornalismo? O jornalismo é um meio pelo qual a comunicação se propaga. É como se constrói a narrativa para persuadir, para informar, para comunicar as pessoas. E o que tem a ver esses três aqui no vídeo de hoje? Tem um assunto muito interessante que eu estava lendo hoje. É um tema religioso, é na Bíblia, né? Sabedoria milenária nas Escrituras Sagradas. No livro de João, no seu capítulo 8, narra-se a história que Jesus estava parado ali no canto dele, conversando com algumas pessoas, e alguns escribas e fariseus levaram uma mulher até ele que foi pega em ato de adultério. E aí, quando levaram aquela mulher que foi pega até em ato de adultério, perguntaram para ele: olha, mestre, essa mulher foi pega adulterando no ato. A lei de Moisés nos diz que quando uma mulher é pega no ato do adultério, ela tem que ser morta e morta por apedrejamento. Olha que interessante. É uma história muito forte que vai colocar essas três ciências, tanto o jornalismo como a religião e quanto também a área de relações internacionais. Por que envolve essas três coisas? Vamos colocar sob o ponto de vista das relações internacionais. A gente está falando de Israel no momento em que ele era governado por Roma, pela nação romana, pelo Império Romano. Ou seja, tinha as suas leis religiosas, que é o que eles estavam falando sobre a lei de Moisés, mas a lei que revigorava ali naquela região, naquele momento, era a lei de Roma. Então por quê? Porque havia um governador que ditava ali as regras, que era Pôncio Pilatos, que é relatado inclusive nas Escrituras Sagradas naquele momento. Muito bem. E por que envolve religião? A gente está falando das Escrituras Sagradas, a gente está falando do cristianismo. O que é muito interessante a gente entender e compreender como a religião influencia em como as pessoas convivem entre si no contexto geral. E terceiro, por que jornalismo? Vamos lá. O jornalismo é a ciência a ciência da comunicação. O seu objetivo maior é estruturar o processo de comunicação, de informar e de criar uma narrativa sobre determinada história. Como informar, como explicar literalmente o fato.
Muito bem, entendendo esses pressupostos, aqueles homens levaram aquela mulher até Jesus Cristo com o objetivo de levar aquela mulher a um julgamento paralelo, porque não ia ser julgado por Pôncio Pilatos e a lei de Roma, mas sim pela lei judaica, pela lei farisaica, pela lei de Moisés. Só que Jesus Cristo, mesmo sabendo que naquele momento que estava vigorando era a lei romana, em nenhum momento ele questionou a respeito da veracidade, da autoridade da lei de Moisés, que era a lei religiosa naquele momento. Mas sim, ele percebeu que a intenção daqueles homens não era em si praticar efetivamente a lei com o intuito de mostrar um bom costume, mas sim a intenção era provocá-lo, tentá-lo com o objetivo de falar assim, olha, vamos ver o que ele vai falar e dentro disso a gente vai ter alguma coisa para o acusar. Olha que interessante. E aí ele disse assim, ó, ele diz assim, quem não tiver pecado que atire a primeira pedra. E aqueles homens, moídos da sua autoconsciência, entendendo que eles também eram pecadores, tanto quanto aquela mulher, ou até piores, só que não foram pegos em atos, foram largando ali as suas pedras e foram saindo de fininho. E esse relato me mostrou a simbiose das três áreas. Primeiro, Jesus Cristo ele foi muito estratégico quando ele construiu uma narrativa completamente diferente, porque aquela intenção daqueles homens não era mostrar bons costumes da religião ou da lei farisaica, mas sim tentá-lo. E ao mesmo tempo, ele não veio para revogar a lei de Moisés, a lei farisaica, ele veio para cumprir, como ele mesmo disse. Mas a intenção daqueles homens era acusá-lo de alguma coisa. O que ele fez? Ele criou uma narrativa que atira a primeira pedra aquele que não tem pecado. E fez os homens pesarem suas consciências e entender que eles não eram santos, que eles também tinham pecados e que em vez de acusar o próximo, eles deveriam fazer uma autoanálise de entender no que eles podem melhorar. Isso tem a ver com jornalismo. A construção de uma narrativa é uma competência, é uma capacidade do jornalismo, a construir narrativa que faz com que as pessoas reflitam no estado atual, naquela situação ou naquela notícia que foi narrada, que foi descrita. Olha que interessante. Jesus criou uma narrativa sem desconstruir a lei que eles trouxeram com o objetivo de tentar acusá-lo. Olha que legal. E por que se trata de relações internacionais? A gente está falando de religião, está falando no momento em que o Império Romano estava dominando o Estado de Israel naquele período. Então é um tema bem complexo, mas olha como que as nações, olha como os povos é extremamente complexo. Que a gente só olhar pelo ponto de vista religioso é um grande problema. Se a gente olhar somente pelo ponto de vista das relações internacionais, também é um desafio. E se a gente olhar sobre o ponto de vista do jornalismo, só pela narrativa também é outro desafio, mas quando você tem uma visão holística do todo, entendendo o fato com os óculos de cada personagem, você começa a compreender de forma ampla, né? O que aquela história quer narrar. O poder da narrativa é construído até os dias de hoje. Nós somos bombardeados constantemente por storytellings, por jornalistas, por profissionais da comunicação e da publicidade e propaganda, com narrativas com o objetivo da gente consumir produtos, histórias, cursos, ideias, estratégias, o que for. Constantemente a gente está sendo consumido. A gente está sendo bombardeado. E por osmose, muitas vezes, por conta das redes sociais, a gente acaba sendo consumidor. Mas o interessante é a gente aprender a entender a narrativa, principalmente para você, internacionalista, porque nós somos profissionais de relações, e relações se constroem sobretudo com pessoas. Jesus, naquele momento, ele criou uma narrativa, e aquela narrativa, sem desconstruir a lei vigente naquele período, fez com que aquela mulher fosse poupada da sua vida, não fosse morta por apedrejamento. Quantas guerras, quantas discussões, quantos conflitos entre diferentes atores, seja de empresas, seja de associações, seja no âmbito público, privado, terceiro setor. Um internacionalista ele pode desconstruir a partir de uma construção de uma narrativa inteligente, sem o prisma somente da religião, somente das relações internacionais, ou do jornalismo, ou de qualquer outra ciência. Principalmente a área jurídica,
que faz parte do tripé da área de relações internacionais e que, para quem não sabe, é as ciências econômicas, ciências políticas e o direito. É o tripé das relações internacionais. Então, quando a gente vai criar uma narrativa para a gente resolver conflitos, porque o papel do internacionalista, seja em qual esfera for, se você atuar com relações governamentais, você vai resolver conflitos. Se você atuar com relações com investidores, também. Se você atuar nos âmbitos das relações internacionais, você vai constantemente resolver conflitos. E resolver conflitos é você criar uma narrativa para aproximar e não para separar. Você vê que as relações internacionais é muito interessante a gente compreender. Se você tem curiosidade de entender qual área que você quer seguir dentro das relações internacionais, quais são as principais competências, eu estou à disposição para poder ajudar. Então isso foi só uma ideia, juntando um tema bíblico que é super importante e como a influência, lembrando que Jesus Cristo ele foi o primeiro diplomata, ele foi o diplomata de Deus, ele veio representando o reino de Deus com a construção da nova aliança, que é chamado biblicamente do Novo Testamento. Então, tem tudo a ver com relações internacionais. Ele levantou 12 apóstolos, um acabou cometendo suicídio, foi substituído por Matias, e depois teve um 13º apóstolo, que foi Paulo, que pregou para outras nações fora ali de Israel, e é por causa disso que o cristianismo se propagou em toda a Europa, em todo o mundo, e hoje é a maior religião de fiéis, que sobressaiu inclusive do judaísmo, da onde ela veio, né? Então é importante a gente entender. Então dá para você estudar e aprender como as nações se comportam com a arte, com o jornalismo, com as relações internacionais, com o direito, com ciências econômicas, com a maioria das principais ciências hoje. É possível você extrair algum conhecimento da área de relações internacionais. Quer entender mais? Estarei à disposição para poder ajudar. Nos vemos no pódio, porque lá é o lugar de vencedores. Um grande e forte abraço. Tchau, tchau.